A paz, igreja, estenda suas mãos, vamos orar pela vida da Letícia. Papai querido, muito obrigado por essa manhã, Deus. Estamos aqui prestando esse culto a Ti, Pai. Tudo aqui é para a Tua honra e para a Tua glória. Te pedimos nesse momento, Pai, pela vida da Letícia. Usa ela, Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Fala aos nossos corações através dela, Pai. Enche os nossos corações, Pai, que a gente possa sair daqui cheios de Ti, Pai, diferente da forma como nós entramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós oramos, Pai, dê paz para a Letícia nesse momento e que venha à mente dela tudo que ela vem estudando, em nome de Jesus Cristo, que nós oramos, amém. Amém, você pode se assentar. A paz do Senhor, igreja. Estou muito feliz de estar aqui. E começo até um pouco emocionada, porque durante essa semana, enquanto eu estudava o texto e me preparava para a mensagem, essa música que o Ministério de Louvor acabou de cantar foi a música que foi a trilha sonora ali enquanto eu estudava. A música em que eu também meditei durante essa semana junto com o texto. E eu até pensei em pedir para o Ministério cantar, acabei não conversando com eles, mas Deus é um Deus de detalhes, né? E creio que Ele também está testificando aqui no meu coração essas palavras. Que esse mesmo Deus possa falar aos nossos corações nessa manhã. E, bom, nós estamos dando início a essa série de mensagens, cujo tema é Encontros com Jesus. Né? Hoje nós vamos falar especificamente de um desses encontros, né? De um encontro que Jesus teve com uma pessoa, como o pastor João disse, alguém aí bem marcante, que todos conhecemos e já ouvimos muito falar a respeito. E esse encontro, ele é de fato considerado um dos encontros mais emblemáticos ou mais marcantes dos relatos bíblicos. Tanto que no livro de Atos nós vemos esse encontro sendo ali, né, descrito por Lucas por 3 vezes. Então, dada a relevância e a importância desse momento ali, desse encontro de Jesus com essa pessoa em específico. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então, no livro de Atos, capítulo 9. A partir do verso 1, nós vamos ler até o versículo 22. Amém? O texto diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse:
levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso, chamado Paulo. Ele está orando. E numa visão viu entrando um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, e quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo, nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém. Então, nós vamos falar sobre esse homem, Saulo, ou Paulo, né, como ele é mais comumente conhecido por nós. Esse que simplesmente escreveu praticamente metade do Novo Testamento, né? Bem pouco conhecido por nós. E a título de curiosidade, né? Talvez nem todos saibam que Saulo ele não teve o seu nome mudado para Paulo por Deus. Algumas pessoas acreditam que tenha sido no momento da sua conversão ali que Deus tenha falado isso, mas se você lê o relato bíblico e vendo também, né, análises teológicas, nós vamos entender que Deus em nenhum momento mudou o nome de Saulo para Paulo. Saulo ou Paulo eram dois nomes dessa mesma pessoa, e Saulo era o seu nome hebraico, o nome, né, de origem ali judaica dele, enquanto Paulo era um nome grego que tinha a ver com a sua cidadania romana. E Saulo, né, ele começa a utilizar com mais frequência o nome Paulo quando ele vai para suas viagens missionárias, e que o fato dele ser um cidadão romano o auxiliava também diante de possíveis perseguições. Ele lhe dava, de alguma forma, o direito de ser julgado também enquanto um cidadão romano. Isso, então, tinha uma certa utilidade para ele usar o nome Paulo a partir das suas viagens ali missionárias. Mas, então, né, Saulo ou Paulo, esse homem, teve um grande encontro com Jesus no caminho para Damasco. E o título da nossa palavra de hoje, da mensagem, é De Perseguidor a Pregador, o encontro que mudou tudo. E antes de nós olharmos especificamente para o texto, é importante sabermos um pouquinho sobre esse antes, né? Quem era Paulo? Quem era esse Saulo? Qual é a sua origem? De onde ele vem? E ele próprio vai descrever isso lá em Filipenses. Lá em Filipenses, capítulo 3, nos versos 5 e 6, o próprio Paulo, ou o próprio Saulo, está ali descrevendo a respeito da sua origem, né, as suas credenciais. Quem é este? Ele diz o seguinte: Eu fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Então, dando ênfase aí ao quanto
além de ser um hebreu, de fato, de uma linhagem pura, ele também estava inserido ali não apenas nessa linhagem, mas também compartilhava ali da cultura, dos costumes e da religião dos hebreus. Depois ele segue dizendo: quanto à lei, eu era fariseu, né? E no meio judaico tinha-se ali diferentes grupos, e o farisaísmo era um grupo de judeus que tinham esse rigor na obediência da lei, né? Um extremo rigor, ele era muito rigoroso no cumprimento, então, das leis. No verso 6 diz: quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Este era Saulo. Essas são as características desse homem, que era um erudito, que era um homem ali que teve acesso e tinha muito conhecimento a respeito da palavra, que inclusive foi educado ali junto com um mestre chamado Gamaliel, que era um dos principais da época, que teve essa oportunidade então de conhecer profundamente as Escrituras e que tinha muito zelo no cumprimento, né, na sua obediência, e também levando isso de uma forma tão intensa ao ponto de defender também a sua fé até as últimas consequências. E nós vemos que Paulo ele fez de fato isso ao perseguir também aqueles que ele acreditava até então serem ameaças para a sua fé, ameaças para a religião ali judaica. Ele, além de ativamente perseguir os cristãos da época, ou como eram chamados, né, aqueles do caminho, ele também prendia e, inclusive, consentiu na morte de Estevão, né, o primeiro mártir cristão que foi apedrejado por não pregar o nome de Cristo. Saulo estava presente nesse momento do apedrejamento e ele, inclusive, ali, de fato, no capítulo 8, né, nós vemos, versículo 1, descrito isso, que Saulo ele consentiu na morte de Estevão. Ou seja, ele aprovou, ele permitiu, ele concordava com aquilo que estava sendo feito. Saulo, então, tinha em si esse ódio direcionado àqueles que seguiam a Cristo, aos discípulos de Jesus. E no verso 1 do texto que nós lemos, diz que Saulo ele ainda estava respirando essas ameaças e morte contra os discípulos. E o termo que é utilizado aqui, nesse respirando, o termo original, né, ele está ligado realmente com um animal selvagem. Então, é uma expressão ligada ali para descrever um bufar de um animal selvagem. Então, de fato, Saulo, estava ali bufando de raiva ainda, né, respirando essas ameaças e esse desejo de morte em relação àqueles que seguiam a Cristo. E ele estava obstinado em, de fato, prender e levar para ser julgado aqueles que estavam ali se reunindo em nome de Jesus. E, inclusive, ele, né, de forma proativa e ativamente, ele vai até o sumo sacerdote em Jerusalém e ele pede para que envie cartas às sinagogas de Damasco, porque ele ficou sabendo que muitos judeus convertidos, né, muitos seguidores do caminho, estavam se mudando ali, indo para a região de Damasco para fugir também dessa perseguição. Então, ele pede essas cartas para que ele possa pessoalmente ir até lá e prender esses que estavam ali seguindo a Jesus e trazê-los de volta a Jerusalém para serem julgados. E é justamente, né, nesse momento aí em que nós vemos Saulo indo de forma ativa para perseguir em Damasco os cristãos ou aqueles que eram do caminho. Nós vemos que ele estava indo ali para encontrar com essas pessoas, né, para encontrar essas pessoas, na verdade. E nesse momento, ou no meio desse caminho, Paulo, ele é encontrado por Jesus. Não era isso que Paulo estava buscando. Paulo estava indo
como a gente viu, obstinado ou enfurecido para encontrar aqueles que eram do caminho e prendê-lo e matá-los, né? Ou levá-los para um julgamento que poderia matá-los. Mas ele não sabia que no meio desse caminho ele seria encontrado. E ele foi encontrado por Jesus. No meio do caminho. E não sei qual foi o momento em que Jesus te encontrou. O que você estava fazendo quando ele te encontrou? Você se lembra? Talvez você estivesse num culto, talvez você estivesse na sua casa, talvez num hospital ou passando por alguma situação específica. Jesus nos encontra, às vezes, em lugares inesperados. Paulo estava no meio do caminho e Jesus o encontrou. O reverendo Hernandes vai dizer que Paulo ele não se decidiu por Cristo, que foi Cristo que se decidiu por ele. E, de fato, né, quando nós achamos que tomamos uma decisão por Cristo, na verdade, ele já tinha tomado essa primeira iniciativa de vir até nós, de nos encontrar. Ele já tomou essa iniciativa lá na cruz. Ele que se decidiu por nós. Ele que decidiu nos amar e entregar a sua vida em nosso favor. E nesse encontro em específico, nós vemos ali que uma luz brilhou, né? No verso 3. Subitamente uma luz brilhou do céu. E que Paulo caiu por terra. Então ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E esse momento ali tão emblemático, tão marcante, queria que você fizesse esse movimento, ou essa imersão, né, de pensar como foi essa situação, essa cena que aconteceu com Saulo, de estar ali no meio do caminho e ver essa luz tão intensa ao ponto dele cair ao chão e escutar uma voz. E não era qualquer voz. A voz do próprio Jesus, a voz do próprio Deus falando com ele. E Saulo ele não estava sozinho nesse momento, haviam alguns homens ali que o acompanhavam, que estavam com ele também nessa empreitada de ir em busca daqueles que eram do caminho. E esses homens também viram essa luz, esses homens também ouviram essa voz. E pensando, né, em todo esse contexto, John Stott ele vai dizer que o que Saulo teve ali não foi simplesmente uma visão, ou não foi uma visão, mas que foi, de fato, uma aparição de Jesus, né? Jesus realmente apareceu naquele momento, estava ali, nesse encontro, pessoalmente, com Saulo. Jesus, o ressurreto, pessoalmente chama Saulo. Repete o seu nome por 2 vezes, Saulo, Saulo. E o questiona, né? Por que você está me perseguindo? E Saulo ainda fica um pouco confuso e pergunta: Senhor, quem é você? E para que não exista nenhuma dúvida, o Senhor o responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. E é interessante também pensar nisso, de que Paulo ele estava indo perseguir aqueles que eram do caminho. Mas que, quando a igreja é perseguida, é Jesus que está sendo perseguido também. E esse nome que, como eu disse, foi repetido ali por 2 vezes, Saulo, Saulo, ele tem um significado muito bonito. Saulo significa o desejado.
mas que parece até contraditório, né? Pensando em quem Saulo era até esse momento, um homem que estava ali, né, com as suas mãos sujas de sangue, no sentido de ter consentido também em mortes. Alguém que, entre o meio cristão, entre aqueles que seguiam a Jesus, não era nem um pouco desejado a sua presença. Era uma persona não grata nos ambientes em que a igreja estava, pois existia, né, e com razão, muito temor em relação à figura de Saulo, ou Paulo, né, considerando tudo aquilo que ele estava fazendo. Mas ainda assim, ainda que ele não fosse desejado ali a sua presença não fosse desejada por aqueles que eram do caminho, Jesus o desejou. Jesus desejou por esse homem que nenhum outro cristão ali na época poderia imaginar que seria alvo do desejo de Jesus. E Jesus, ele vai ao encontro de Saulo de uma forma repentina. O texto diz ali, né, que subitamente, mas que não foi por acaso. Jesus tinha planos específicos para a vida de Saulo. E tudo isso, né, e também a continuidade do texto, me fizeram pensar ou meditar em 3 pontos principais. Bem presbiteriano, né? O primeiro deles, e obviamente a gente poderia extrair daqui muito mais, muitos outros pontos ou aprendizados, né, a partir desse texto, desse encontro que é tão marcante entre Saulo e de Jesus, mas eu escolhi 3 desses, né, ou trouxe 3 para nós nessa manhã. E cada vez mais eu tenho gostado muito, né, tenho me apaixonado, eu tenho me envolvido também, né, agora como professora também universitária, com esse mundo do ensino, né, com esse universo da educação, do ensino. E algo que eu acho muito valioso é exatamente esse processo de que quando a gente se prepara para ensinar, a gente também aprende muito, né? Então, para montar uma aula de 1 hora, a gente leva 3, né, 4. E creio que o Senhor também foi me ensinando muitas coisas enquanto eu meditava nessa palavra. E eu gostaria de compartilhar, então, um pouco disso com vocês. E o primeiro ponto que o Senhor falou ao meu coração é de que Jesus, ele vai ao encontro dos improváveis. E eu queria que você repetisse isso comigo, para fixar na memória. Jesus vai ao encontro dos improváveis. Saulo não é o primeiro e nem foi o último improvável que Jesus encontrou. Já na genealogia de Jesus, nós vemos ali pessoas improváveis de estarem. No seu ministério também, relatado nos evangelhos, nós vemos Jesus se encontrando com pessoas improváveis, com prostitutas, com marginalizados, com cobradores de impostos, que também eram pessoas rejeitadas, né? Com a própria mulher samaritana. Aqueles que não são desejados pela sociedade e muitas vezes pelos próprios membros da igreja são alvo do desejo de Jesus, podem ser encontrados por esse Cristo. E isso me faz pensar também que não importa qual é o seu passado, a sua história, não importa o que você já fez na sua vida, qual a bagagem que você carrega. Jesus, ele
pode ir ao teu encontro, Ele quer ir ao teu encontro, Ele vai ao seu encontro. E Ele pode mudar tudo. Por mais impossível que pareça. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e pensamos, não tem como. Né? Olha tudo que eu já fiz. Muitas vezes a culpa também nos assola. Mas diante de Jesus, nós podemos saber que Ele direciona e nos tem como alvo do seu desejo. E pela sua graça Ele nos alcança, pela sua misericórdia. E não importa quem nós éramos. Toda essa credencial de Saulo aqui não era a coisa mais importante naquele momento. O fato dele ter sido um perseguidor não foi o que contou ali na decisão de Jesus em ir ao seu encontro. Jesus já estava enxergando aquilo que ele poderia fazer através da vida de Saulo. E Ele pode fazer também em nós tudo novo. Ele pode nos dar uma nova história, um novo caminho, um novo propósito, assim como Ele fez com Saulo. E isso me faz pensar também o quanto nós temos que tomar muito cuidado e evitar ao máximo também, né, nos colocarmos nessa posição de juízes, que muitas vezes nós nos colocamos, né, de, mas será que essa pessoa realmente se converteu? Né? Às vezes, e confesso isso, né, que principalmente com figuras famosas, públicas, né, já me peguei pensando coisas do tipo, né, nossa, mas essa pessoa agora dizendo que se converteu, né? E sim, tem pessoas que realmente podem usar o nome de Cristo para se beneficiar ou dizer que se converteram para ter acesso a algo específico, mas não cabe a nós julgarmos a conversão de ninguém. Porque quando alguém se converte, quando alguém passa por esse processo, não diz respeito à capacidade de mudança daquela pessoa, mas ao poder que há em Jesus para transformar vidas. Porque é Ele que faz, é Ele que torna tudo novo, não é a própria pessoa, não é a partir de si mesmo que nós mudamos a nossa essência, as nossas características, nosso caráter. É Ele quem opera essa mudança, essa transformação. E se eu duvido que alguém possa mudar, eu estou duvidando que Jesus é poderoso o suficiente para mudar a vida daquela pessoa. Ele pode transformar o mais improvável. E foi isso que Ele fez com Saulo. O segundo ponto que eu penso e aprendo com essa palavra é que o encontro com Jesus, ele remove a nossa cegueira. Nós vamos ver na continuidade ali do texto que depois desse momento ali do caminho, em que Saulo vê essa luz intensa brilhando ao seu redor, ele cai e ele se encontra ali cego. Né? Quando ele tenta abrir os seus olhos, ele percebe que ele não está vendo nada. Então ele entra na cidade, né? Aquele que estava indo ali para entrar, né, cheio de pompa, achando que estava, né, de uma forma obstinada e indo até aquele local, também como uma figura, né, de autoridade, de alguma forma ali com um certo orgulho. Ele entra na cidade sendo guiado por aqueles outros homens, numa postura totalmente diferente do que ele imaginou que aconteceria. E ele é levado para a casa de um homem. E, ao mesmo tempo, enquanto Saulo estava ali orando, né, buscando entender tudo aquilo que ele havia vivido e acontecido com ele, Ananias, um discípulo de Jesus, que vivia ali também em Damasco, ele tem uma visão com o Senhor.
E Jesus vai pedir para que Ananias vá até Saulo e interceda por ele, ore por ele, para que ele seja curado, para que ele volte a ver. E Ananias, obviamente, fica muito receoso de fazer isso, né? Ele sabia da fama que Saulo tinha de ser esse perseguidor, perseguidor obstinado da igreja. E sabia também que ele tinha essas cartas, né, que o autorizavam a, inclusive, prender e levar todos aqueles que estavam seguindo a Jesus. E é interessante que chega a ser engraçado, né? Que Ananias, ele vai citar isso para Jesus, né? Quase assim, olha, Jesus, não sei se você está sabendo, mas esse homem aqui que você está pedindo para eu ir lá, a gente tem ouvido muito a respeito dele, né? De quanto ele tem feito mal aos teus filhos, né? Então, Ananias, ele sente medo, né? Quem aqui não sentiria? Mas Jesus vai explicar para Ananias algo que ele ainda não era capaz de ver naquele momento, conhecendo apenas a fama de Saulo antes desse encontro. E estudando, né, eu vi uma ilustração que eu acho que representou muito bem esse momento aqui, né, em que Ananias fica um pouco confuso sobre esse pedido que vem do Senhor e sente esse medo, né, por não entender quais poderiam ser as consequências também de ir até lá, de ter esse encontro com Saulo. E essa ilustração, né, fala a respeito do tapeceiro, né, foi um pastor também chamado Saulo que usou essa ilustração, e eu achei muito coerente com o texto e que simboliza também muitos momentos que a gente tem na vida. Não sei se alguém aqui conhece ou já viu a obra de um tapeceiro, já viu o processo, né, que acontece na tapeçaria. Eu confesso que nunca tive contato com ninguém que trabalhe nessa área, nunca vi, de fato, um tapeceiro trabalhando, mas eu descobri, né, a partir dessa ilustração desse pastor, que dentro do processo ali de confeccionar uma peça de tapeçaria, o tapeceiro trabalha com esse tapete, né, com essa peça do lado avesso. E que ele vai ali trançando todas as linhas ali, teando, não sei qual que é o termo correto, para compor essa obra. E que para aquele que olha de fora, né, para um leigo, e com certeza para mim, parece muito confuso. Parece que aqueles fios entrelaçados ali não vão dar em nada. Mas quando o tapeceiro vira a peça, é possível ver ali uma obra belíssima, né? Um desenho formado. E muitas vezes Jesus também age dessa forma, como um tapeceiro. Nós olhamos para aquilo que está acontecendo e ficamos confusos. Aonde que isso vai dar? Né? Para que caminho que essa situação vai me levar? Ou qual o intuito de Deus em estar realizando isso? Mas que Jesus, como um bom tapeceiro, ele já está enxergando a obra terminada. Ele já sabe qual será o resultado e que vai ser belíssimo, porque ele está fazendo com as próprias mãos. E Ananias estava nesse momento de ver o tapete ali trançado e de não entender muito bem, de ter medo. E também é bonito ver, né, essa intimidade de Ananias com Jesus ao ponto de colocar isso, esse seu receio. E então Jesus compartilha com ele, né, explica para ele esse resultado que ele ainda não estava conseguindo enxergar, mas que era parte dos planos de Jesus e que ele, né, o próprio Cristo já sabia qual seria esse desenrolar da história.
Ou como ficaria esse tapete, essa obra ao final. E lá no versículo 15 nós vemos Jesus então descrevendo para Ananias, compartilhando com ele aquilo que ele já estava vendo. Diz assim no verso 15: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim, né? Saulo é para mim, um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. E no versículo 16: Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Jesus já estava enxergando isso. Jesus já tinha esse plano traçado para a vida de Saulo, de que ele seria aí um instrumento que levaria o seu nome aos gentios e reis. Então Ananias, como um servo fiel, vai até Saulo, impõe sobre ele as suas mãos, e Saulo é curado. E algo como escamas caem ali dos olhos de Saulo, e ele volta a ver. E embora nós vejamos a partir desse relato que Saulo ele tem experimentado essa cegueira física temporária, Saulo também estava sendo liberto, a partir desse encontro com Jesus, de uma cegueira espiritual. Ele passou durante muito tempo ali cego pela religiosidade, cego pela sua forma de enxergar, ao ponto de não reconhecer o Messias, a ponto de não reconhecer que era Jesus a quem ele estava perseguindo. Então ele é liberto dessa cegueira, que com certeza é muito pior do que a cegueira física. Ele pôde então ver a verdade. Ele pôde então se encontrar com esse que é o caminho. Os cristãos eram conhecidos como, esses seguidores do caminho, aqueles que eram do caminho. E Saulo, então, tem o seu próprio encontro com o caminho. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Que nós também possamos experimentar disso, que nós tenhamos também o nosso entendimento aberto para enxergar quem realmente o Senhor é. Aquilo que realmente importa para Ele e aquilo que realmente Ele quer de nós. E que nós possamos também ser, assim como Ananias foi, instrumento nas mãos de Deus para interceder, para orar, para pedir para que o Senhor também remova as escamas dos olhos daqueles que estão vivendo ainda nessa escuridão de não conseguir enxergar o Mestre Jesus, de ainda não reconhecê-lo como seu Salvador. O próprio Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Muitas pessoas estão por aí enxergando fisicamente, mas cegos diante da realidade de quem é Deus. Perdidos, sem saberem que existe um Deus, que existe um Rei, um Senhor, que criou todas as coisas, que nos ama, que nos deseja, que nos quer para si. E isso precisa incomodar os nossos corações, saber que ainda existem tantas pessoas que estão cegas, vagando, sem ter acesso a esse Deus maravilhoso que um dia nos encontrou. O terceiro e último ponto que eu aprendo a partir desse texto é que o encontro com Jesus, ele nos transforma também em testemunhas. Nós vimos, inclusive, no título, que Saulo ele foi de perseguidor a pregador. Ele se tornou também ali uma testemunha de Jesus. E
um grande pregador, né? Ele passa então a anunciar a Cristo. Isso já ali a partir do versículo 19, 20, né? Nós vemos essa descrição de que Saulo proclamava Jesus, afirmando que ele era o Filho de Deus. No 22 também, né? Que Saulo mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E se nós lermos, né, o versículo 1 e depois o versículo 22, o contraste é gigantesco, né? Vamos fazer essa experiência de ler primeiro o versículo 1. Como começou essa história? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Né? Saulo bufando de raiva ali. E no versículo 22, Saulo demonstrando, né, que Jesus é o Cristo. Dois versículos que parecem nem relatar a respeito da mesma pessoa. Tamanha mudança aqui, nesse posicionamento, ou nessa postura de Saulo, a partir do seu encontro genuíno com Jesus. E Saulo, assim como ele foi um grande perseguidor ali, obstinado, né, ousado, intenso, ele também se torna um pregador intenso, obstinado, com grande intrepidez e ousadia. Saulo, ele realmente vivia pelaquilo que ele acreditava. Né? Nós vimos no início que ele tinha essa característica, né, de levar até as últimas consequências, antes como perseguidor, para defender aquilo que ele acreditava, e agora também, após ser encontrado por Jesus, ele também vive até as últimas consequências, mas agora por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. E da mesma forma que no início ele estava ali disposto, inclusive, a matar, para defender aquilo que, ou consentir na morte, né, para defender aquilo que ele acreditava, agora ele está disposto a morrer pelo Evangelho. E nós vemos que realmente, né, não à toa, o próprio Jesus, quando fala a Ananias, diz, lá no versículo 16, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E Paulo, com certeza, foi um homem que sofreu muito por amor ao Evangelho. E que, em suas próprias palavras, também disse que para ele isso era, né, um privilégio, que era ganho, e que as outras coisas ele considerava como lixo, como perda. E isso é algo que também tocou muito ao meu coração, né, e que eu fiquei meditando e pensando muito. Porque existe uma diferença entre nós acreditarmos no Evangelho e nós vivermos pelo Evangelho. E nós estarmos dispostos a entregar tudo pelo Evangelho de Cristo, por Cristo. Será que nós temos realmente vivido por Ele? Será que nós temos realmente entregado tudo por Cristo? Que a história de Saulo, que esse encontro, não apenas um encontro, mas que tudo aquilo que Saulo realizou também depois, a partir desse encontro, possam ser de fato inspirações para os nossos corações nessa manhã. Que nós possamos também estar dispostos a viver por esse Evangelho. Amém? Convido você a se colocar de pé. Vamos falar com o nosso Senhor.
com esse mesmo Senhor que encontrou Saulo no caminho e que está conosco todos os dias. Pai, nós estamos aqui nessa manhã diante da Tua presença e nós agradecemos o Teu nome, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor faz e tem feito e já fez em nossas vidas. Obrigada, Pai, porque um dia o Senhor me encontrou. E se há alguém aqui, Pai, que ainda não foi encontrado, que o Senhor possa tocar esses corações nessa manhã também. Que essas pessoas possam abrir as portas dos corações também a Ti. Porque Tu és esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso e verdadeiro, esse que é o próprio caminho, o único caminho. E que nos deseja, independente do nosso passado, da nossa condição, daquilo que nós temos a oferecer, porque de fato não temos nada para oferecer a Ti. Mas o Senhor nos alcança pela Sua misericórdia, pela Sua graça. Obrigada, Pai, por tudo que Tens feito, que nós possamos de fato viver pelo Teu Evangelho. Amar o Teu Evangelho, Pai, com intensidade, defender aquilo o qual nós acreditamos. Que como Saulo nós possamos também ser intensos e ousados, Pai, nas nossas palavras, no nosso viver. Que a nossa vida seja completamente entregue a Ti. E que o Senhor possa fazer, Pai, em nós e completar a Sua obra, por mais que existam coisas que nós não entendemos, mas confiamos que Tu és o tapeceiro maravilhoso que faz tudo perfeito e que tem também para as nossas vidas algo belíssimo para realizar. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, queridos. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino e a unção do Espírito Santo esteja sobre as suas vidas, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre.